Olá, estamos iniciando com muita alegria mais um programa Caminho da Luz. Seja bem-vindo você aí, nosso querido telespectador. E hoje nós temos aqui um assunto muito interessante, não é, Carlinhos? Nós trouxemos aqui o nosso querido amigo, orador espírita, seu Orlando Costa, que vai falar sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos começar aqui cumprimentando o Carlinhos, né, Carlinhos? Hoje nós estamos nós dois. Nossa companheira aí, né, foi descansar um pouquinho. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Seu Orlando, um grande amigo. Seja bem-vindo, seu Orlando. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né, para falar de um assunto que eu gosto muito. Pois é, seu Orlando. Fala pra gente, a gente ouve muito, e principalmente a respeito de Paulo, com o livro Paulo e Estevão, né? Quem foi Paulo? Na realidade, existem duas referências, né? A Bíblia, o livro Atos dos Apóstolos, e o livro que você citou, Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel através do Chico Xavier. Paulo, na minha opinião, foi, na realidade, o personagem mais importante do cristianismo, depois de Cristo, óbvio. Sem ele, eu sou de opinião que o cristianismo teria morrido no nascedouro, já que todos os demais apóstolos defendiam a ideia de que o evangelho devia ser pregado para os judeus. E como nós sabemos hoje, o judaísmo nunca aceitou o cristianismo. Então, se ele não tivesse se expandido para outros povos, para os gentios, como eram chamados, o cristianismo teria desaparecido muito rapidamente. E essa difusão nós devemos simplesmente a Paulo, ou a Paulo de Tarso. E, senhor Orlando, fala um pouquinho para nós, então. Quem foi Paulo? Paulo inicialmente chamava-se Saulo, né? Como nós sabemos. Ele era natural da Síria. Ele era de Tarso, na Turquia, mas era judeu de nascimento, de família nobre, família importante do judaísmo, e estava sendo preparado como doutor da lei para ocupar um cargo importante na estrutura de poder dos judeus, que era o Sinédrio. Ele era um grande conhecedor do judaísmo e estava sendo preparado pelo seu tutor, Gamaliel, né, como nos informa a Bíblia e também o livro citado, para ocupar o lugar do Gamaliel. Por isso, ele, na realidade, tinha que saber bastante das leis judaicas e ser também um defensor radical desses princípios do judaísmo. E, senhor Orlando, fala um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho como é que era a constituição do Sinédrio, porque era o poder, a legislação praticamente, né? Os romanos permitiam que os povos dominados tivessem as suas próprias leis, seus próprios juízes, desde que não contrariassem a legislação romana, desde que respeitassem, né? Então, todos os povos dominados por Roma tinham as suas autoridades. O Sinédrio era, na realidade, ao mesmo tempo, um legislativo e um judiciário dos judeus. Era composto o grande Sinédrio, que ficava em Jerusalém, por 72 personagens, né? Que todos eles de muita importância, e tinha também os pequenos sinédrios nas cidades, que eram um pouco menores. É como se pudéssemos comparar com o Congresso Nacional. E as prefeituras, alguma coisa assim? Não, a Assembleia Legislativa. Ah, sim. A Assembleia Legislativa. Sim. Então, o pequeno sinédrio tinha competência regional e o grande sinédrio tinha competência geral para todos os judeus. E era composto, como eu disse, de 72 membros. Como nós sabemos, naquele tempo não existia ainda uma escola como nós temos hoje, classes, né, com muitos alunos. Os indivíduos eram educados através dos mestres. Cada mestre tinha lá o seu discípulo que era direcionado para uma finalidade. No caso, o Saulo, ele era educado por um membro do Sinédrio chamado Gamaliel, que, segundo os relatos, tanto da Bíblia quanto do livro, preparava-o para substituir quando ele se aposentasse. Quer dizer, Paulo estava sendo preparado por esse Gamaliel para substituí-lo no Sinédrio. Seu Orlando, como a gente falou, o livro é Paulo e Estevão, né? Esse personagem, como que ele é visto, até mesmo pela Bíblia? Quem era Estevão? Estevão era também um judeu,
Nesse caso, nós vamos encontrar referências apenas no livro Paulo e Estevão, né? Porque na Bíblia cita Estevão apenas no foco ali do evento, da morte de Estevão, não existe uma história dele na Bíblia. Tanto porque, mesmo na Bíblia, a história dele é bem curtinha. Não tem um foco. Não existe uma história de Estevão na Bíblia. Mas no livro Paulo e Estevão, nos é informado que ele era da cidade de Corinto, de família judia, também grande conhecedor das leis, respeitador das leis judaicas. Ele tinha uma irmã, Abigail, e o pai. Eles viviam os três na cidade de Corinto, eram razoavelmente prósperos, mas por perseguição do comandante de Roma na região, eles perderam tudo. Eles foram presos, o pai acabou sendo morto, e o Gesiel, então, foi escravizado nas galés, né? Era a maior pena que podia existir. Ninguém saía das galés vivo, né? Uma vez condenado a servir nas galés como escravo, ele morria nas galés. Abigail conseguiu fugir, a irmã do Gesiel, para Jerusalém com uma família amiga, e durante esse percurso, o Gesiel teve toda uma trajetória no navio. O comandante das forças que comandavam ali ficou doente e ele acabou socorrendo. Bom que era, uma pessoa extremamente caridosa, educada para servir, ele ajudou essa pessoa que se curou e, como recompensa, libertou o Gesiel. Libertou, mas com uma condição: ele era escravo e o escravo jamais poderia ser liberto. Especialmente por uma pessoa que não tinha autoridade para isso. Eventualmente devia existir alguém com autoridade para libertar um escravo, mas não era o caso. Então ele foi libertado na praia, doente também, já quase morto, com a recomendação de que mudasse de nome. Ele foi socorrido, levado para a casa do caminho, né, onde foi tratado pelos apóstolos, e por recomendação dos apóstolos, ele mudou então para Estevão. Quer dizer, morreu o Gesiel, escravo, e surgiu o Estevão cristão. Essa história é bem interessante, porque é cheia de transformações, né? E o interessante é pensarmos também, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, sobre Abigail, né? Que nessa história tão importante, né? Nesse livro maravilhoso, Paulo e Estevão, psicografado por Chico, né? Gostaria que falasse um pouquinho de Abigail. É uma história interessante, estranha, que só o Espiritismo mesmo vai explicar. Porque o Paulo, ou o Saulo ainda, né? Ele havia conhecido Abigail, porque a família que a abrigava e que adotou como filha era também judia e respeitadora dos princípios judeus, e o Saulo acabou entrando em contato com essa família e se namorou da Abigail. E estavam de casamento marcado. Que encaminhamento, né? Eles estavam de casamento marcado. Só que, nesse período, então, surgiu o Estevão cristão, divulgando o evangelho, pregando Cristo. E o Saulo, como bom soldado do judaísmo, não gostou da ideia. Foi conhecer o Estevão lá na Casa do Caminho, teve discussões muito fortes, porque o Estevão era amplo conhecedor e conhecia as leis judaicas tanto quanto o próprio Saulo. Só não era um doutor da lei, oficialmente, mas conhecia tudo. E, juntamente com o conhecimento do cristianismo, dos novos princípios, ele desafiava o Saulo, né? Que não gostou da ideia. E acabou sendo preso, levado a julgamento, né? E condenado à morte. Ele foi condenado à morte por apedrejamento, como era comum na época. Nesse ponto, nós temos algo diferente. A Bíblia fala que o Saulo era apenas um moço que estava lá presenciando. Não tem nenhuma história de Saulo até aí. Existia um moço chamado Saulo que segurava a capa do pessoal. Na Bíblia já fala que ele teve uma atuação forte, inclusive na prisão. Na Bíblia não, no livro Paulo e Estevão, né? Que ele teve uma atuação forte, inclusive efetuando a prisão do Estevão. E no momento final de sua glória, porque ele havia vencido o Estevão, ele levou a noiva para presenciar
a execução. E não podia deixar de acontecer. Que espanto, né? Abigail reconhece o seu irmão e diz, é meu irmão. E desmaiou ali. Imagine o sofrimento. O que foi o máximo da frustração para o Saulo, que imagine ser noivo de um traidor do judaísmo. E acabou rompendo, então, com Abigail nesse momento. Mas Abigail nunca deixou de ser importante na vida de Saulo. Ele sofreu muito com esse rompimento, ela também, ela acabou ficando doente, acabou ficando tuberculosa, né, em função da fragilidade, em função do sofrimento próprio, né, da frustração desse rompimento e pelo próprio sentimento de ver o irmão morrendo ali apedrejado. E uma frase que eu gosto sempre de lembrar, né, que ela deve ter ouvido também, Estevão, no auge da agonia, ele disse, vejo os céus abertos e os anjos para me receber. Olha aqui, que fé coisa, né? Que nós não temos, né? Então, Abigail, nesse momento, ela entra, hoje nós chamaremos de depressão, né? A depressão provavelmente deve ter levado à tuberculose, e ela veio a falecer em função disso. Tem todo um histórico ainda ali, porque o Saulo tentou reatar com ela, também moído pelo remorso, mas já não houve mais tempo, né? Ela já morreu nos braços dele, em extremo sofrimento, para os dois. Que história belíssima, né? Para que depois ele pudesse, então, ficar marcado na sua vida. A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. Existem muitas interpretações, mas esse espinho, muita gente diz que seria esse remorso. Sr. Orlando, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.